Sim. Por isso que eu pedi para filha ontem. Dá para ser um pouquinho? Dá? Deixa eu ver. Não precisa caixa. Sim. Enxergo, escuto. É o que bom. Ficam enxergando eles e eles enxergam eu. Bom dia a todos. Pedimos desculpa pelo atraso. Daremos então início a esta audiência pública referente ao marco regulatório das APPs. Cumprimentamos as autoridades presentes, o prefeito municipal de Serafina Corrêa, senhor Valdir Bianquet, e o vice-prefeito, senhor Eduardo Zampronha Matiello, o promotor de justiça, senhor Cláudio Leiria, os representantes da empresa CUM Assessoria e Consultoria em Gestão Ambiental que realizaram este estudo, o secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Marcon, e demais secretários que acompanham essa audiência pública, servidores municipais e aos munícipes que estão participando. Estamos transmitindo esta audiência pública através da plataforma Microsoft Teams e a mesma ficará gravada apenas para arquivo da Prefeitura Municipal. Gostaria, então, inicialmente, de passar a palavra para o nosso prefeito municipal, senhor Valdir Bianquet. Bom dia, prefeito. Bom dia, meu vice Matiello. Bom dia, secretário Rodrigo Marcon, que está aqui presente, que muito se empenhou para que esse projeto tivesse de um andamento. Bom dia, doutora Gabriela, nossa procuradora. Bom dia, o nosso doutor Cláudio Leiria, promotor da comarca do Guaporé, sempre muito receptivo, atencioso conosco aqui de Serafina Corrêa. E bom dia a todos os presentes. Hoje, o município de Serafina Corrêa apresenta à comunidade, através desta audiência pública virtual, um importante projeto para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade,
para os próximos anos, o marco regulatório das APPs. Este marco regulatório consiste na regulamentação do uso das áreas de preservações permanentes, adequando a cidade a algumas situações criadas há mais de 30 anos, verificadas as condições de ocupação do entorno, áreas de risco, outros fatores. Como se sabe, o Código Florestal rega estas áreas com a metragem mínima de 30 metros, onde não podem haver intervenções, ou seja, construção de moradias, ampliação e construções existentes em outras coisas também. A contratação da empresa Kuhn Assessoria, através do processo licitatório, deu início aos trabalhos para tentarmos a regularização de aproximadamente 800 lotes urbanos, localizados na sede do município, que poderão ou não serem utilizados. Hoje, a empresa fará um apanhado geral sobre o trabalho desenvolvido e o que está, neste momento, tramitando junto ao Ministério Público Estadual, para depois, se aprovado, voltar ao município para os trâmites legais, tornando-se lei e beneficiando a comunidade e o meio ambiente de modo sustentável. Esta é uma reivindicação da nossa sociedade há muito tempo, desde que nós estamos aqui à frente deste governo, o governo anterior, e hoje dando continuidade, junto com o meu vice Marcelo. Uma reivindicação dos nossos proprietários de lotes, que muitos anos, às vezes, adquiriram os seus lotes, muitos construíram e muitos depois veio a lei dos 30 metros, que não puderam mais fazer uso do seu terreno. Então, a reivindicação, porque hoje, esses proprietários, eles pagam IPTU, pagam taxa de lixo, eles pagam iluminação pública e não podem usufruir do seu lote para poder construir a sua moradia, enfim, evitando o crescimento até do nosso município. Então, nós, juntamente com a equipe de governo, secretário do Meio Ambiente, decidimos encaminhar, contratar essa empresa para fazer este estudo, que está sendo avaliado hoje. Foi um estudo muito bem feito e esperamos que tenhamos êxito. Não vou dizer que todos os lotes vão ser liberados, mas acredito sim que isso vem viabilizar o crescimento do município, tanto seja na construção civil, na mão de obra. Serafina Correia é um município hoje que tem muita demanda de pessoas que vêm de fora para trabalhar, e sim, e nós temos isso. Poderá sim vir a beneficiar também essas pessoas que procuram imóvel para alocar, e isso vai ser de muita importância para o nosso município. Por isso que estamos aqui neste momento, para poder colocar a vocês que estão nos assistindo nesse momento, juntamente com o nosso promotor de justiça, para que nós avaliemos juntos uma saída que seja favorável para todos nós. Então, vamos dar continuidade agora às discussões. Obrigada, prefeito. Informamos, então, aos participantes que, no decorrer da audiência, os senhores poderão manifestar-se através do chat que encontra-se na tela. Se o mesmo não funcionar em seus computadores, em seus celulares, também existe a ferramenta mão, que poderá ser erguida, né, para que, após as apresentações feitas pela empresa Kuhn, as mesmas serão respondidas, então. Convido, então, agora a bióloga Karina Kuhn para que faça a apresentação do estudo. Bom dia a todos, prefeito, promotor, sociedade em geral, secretários, tudo bem? Bom, como a Tatiana falou, eu sou a Karina Kuhn, bióloga da Kuhn Gestão Ambiental. Eu vou fazer uma apresentação, ela é um pouco técnica, mas procuramos fazer uma linguagem bem acessível a todos e não muito extensa, tá? Eu peço que vocês anotem as suas dúvidas, para que a gente, ao final da apresentação, retome a discussão. E então eu vou compartilhar a tela com todos, para nós iniciarmos a apresentação do Marco Regulatório Ambiental, da proposição do Marco Regulatório Ambiental do município de Serafina Correia. Bom,
Então, pessoal, eu vou iniciar a apresentação sobre a audiência pública da proposta da Lei do Marco Regulatório Ambiental do município de Serafina Correia. Essa audiência ela está sendo realizada de modo virtual, conforme o decreto 1033, aprovado em 8 de julho de 2021, em função da condição de pandemia que ainda estamos todos vivendo. E nosso contrato é o número 15 de 2020, e a audiência é no dia de hoje, então, 27 de agosto de 2021. Rapidamente falando sobre a CUM, nós temos procuramos trabalhar com problemas ambientais, com a garantia do cumprimento das legislações mais atuais, buscando sempre fomentar o desenvolvimento sustentável, com foco no melhor para os nossos clientes. Analisamos e identificamos as suas reais demandas, então, sempre buscando com execução dinâmica, foco nas soluções, corroborar a visão holística de todos os problemas ou todas as situações que estão sendo analisadas, potencializando, então, os seus negócios. A nossa equipe é multidisciplinar, conta com um corpo técnico de biólogos, geólogos, engenheiros, advogados, economistas, administradores, sociólogos, arqueólogos, entre outros. Então, procuramos sempre atuar com excelência, transparência, bom humor, procuramos entregar segurança, soluções definitivas, buscando sempre o resultado. Procuramos exceder a expectativa, prezar pela excelência com total transparência, transformar, então, a experiência de licenciamento ambiental e gestão em um investimento que traz resultados tangíveis para os nossos clientes. Aqui, alguns clientes atendidos pela nossa empresa, alguns de iniciativa privada e alguns da iniciativa pública, entre outros. Agora, entrando na nossa apresentação, o objetivo do contrato, então, foi a elaboração de estudos técnicos das áreas de preservação permanente dos corpos hídricos do perímetro urbano do município de Serafina Correia, visando a elaboração de mapa de zoneamento ambiental e minuta de lei para instituir um marco regulatório no município. Então, as linhas de atuação foram as APPs ainda preservadas, situações existentes a serem regularizadas e nortear futuras situações. Trazendo o conceito de área de preservação permanente, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A equipe técnica envolvida da CUM e colaboradores, eu, Karina Kuhn, engenheiro ambiental, geógrafo, geólogo, arquiteto, advogado, essa é a equipe da CUM, e também a equipe que se envolveu aqui na Prefeitura de Serafina Correia, prefeito, vice-prefeito, entre outros técnicos. Bom, a partir do contrato e no edital também foi disponibilizado esse mapa base do perímetro urbano, onde o principal curso hídrico que intercepta o município de Serafina Correia é o Arroio Feijão Cru e seus afluentes. Então, esse é o mapa que deu todo o início ao nosso plano de trabalho, e em vermelho, tá, é o perímetro urbano, então, de Serafina Correia, a área objeto do estudo. Foram desenvolvidas fichas de campos, onde nós, entre 15 e 19 de junho de 2020, foram levantados dados primários, determinação da existência, então, e da morfologia dos recursos hídricos existentes no perímetro urbano, a caracterização do meio físico, e a partir desses levantamentos foram gerados diversos mapas para que nós chegássemos no produto final, que é o mapa de sensibilidade ambiental. Então, aqui mais uma ilustração de dados primários e secundários. Então, aqui a morfologia dos recursos hídricos, natural, canalizado, entubado. E aí foram gerados mapas nessa configuração, onde tem o perímetro urbano, e a gente foi avaliando as áreas de APPs, os arroios naturais, canalizados, entubados, os arroamentos,
para ir construindo o mapa final. Aqui mais uma ilustração também de dados primários, de vistorias em campo. Nós fizemos um flyer em função da pandemia, se divulgou também nos meios de comunicação, se entregou esses flyers nas residências junto às áreas de recursos hídricos do município. Então, nós fizemos aí toda uma averiguação dos imóveis e fizemos a confrontação também desses levantamentos com os dados secundários, que seria o cadastro imobiliário do município de Serafina Correia. Foram gerados relatórios fotográficos e mais um produto do mapa também, aqui que a gente está ilustrando para vocês com as edificações incidentes em áreas de APP. Também foram feitos dados primários e vistorias em campo para reconhecimento de toda a cobertura vegetal, e desses estudos foram gerados também laudos e os mapas de cobertura vegetal, aonde, através desses estudos, nós definimos os estágios: estágio avançado, médio, médio com mata exótica, estágio inicial com arborização urbana. Bom, através disso, nós tínhamos que ter uma forma de fazer esse estudo aonde fosse preservado ao máximo a questão ambiental, que o objeto aqui é esse, né? Então, nós utilizamos uma metodologia, que é um método de análise multicritério, AHP, com base científica, ou seja, aliada à nossa prioridade, então, reforço a máxima preservação ambiental, onde essa metodologia ela nos permite dar alinhamentos para tomada de decisões complexas, envolvendo diversas variáveis, e o estudo ambiental desenvolvido, então, ele objetivou a avaliação do conjunto de informações levantadas, buscando a compreensão dos principais aspectos revelados em estudos de natureza interdisciplinar, de acordo, então, com o termo de referência e objetivo proposto no processo licitatório e o objeto do trabalho. Aqui, ilustrando, então, para vocês, o objetivo principal é fazer a proposição da lei do marco regulatório e o mapa de zoneamento, sensibilidade ambiental. Então, se pegou diversos critérios e aí você vai trabalhando isso para chegar nos alinhamentos que serão propostos. Então, aqui, ilustrando para vocês, nós adotamos 4 variáveis para o zoneamento dessas APPs, que são o remanescente florestal, considerando os levantamentos dos laudos de cobertura vegetal, vulnerabilidade geotécnica, então, estabilidade geotécnica, vulnerabilidade intermediária ou instabilidade geotécnica, pontos de alagamento, sim ou não, e tipo de recurso hídrico, conforme eu ilustrei lá em cima, entubado, canalizado e natural. Todos esses dados, volto a repetir, foram sendo trabalhados diversos mapas, diversos critérios, até chegarmos na proposição final. Então, aqui eu vou ilustrar para vocês os mapas de zoneamento ambiental que foram gerados, né? Vai ser um mapa com todas essas variáveis. Então, aqui, para faixas de 50 metros das nascentes, no caso, uma ilustração da localização dela e como ela deve ser preservada. Então, considerando a sensibilidade ambiental, que é o mapa aqui de zoneamento, nós temos ali uma sensibilidade ambiental para as áreas de APPs alta, 30 e 50 metros, né? Aqui mais um exemplo de áreas de preservação permanente de 30 metros. Então, nesses trechos aqui ocorre a predominância da cor verde, ilustrando aqui para vocês, eu não sei, aqui, ó, que seria a sensibilidade ambiental, então, de 30 metros, e o que foi levantado dentro dela. Aqui mais um exemplo de algumas situações que foram consideradas como faixas não, elas passaram a ser faixas não edificantes de 15 metros, onde ocorreram mistos polígonos de sensibilidade ambiental, ou seja, levou-se em conta as particularidades do trecho avaliado. Então, mais uma ilustração aqui. E também as faixas não edificantes de 5 metros,
tá? Considerando, então, as possíveis manutenções futuras, nós estamos considerando 5 metros, e tudo que foi proposto em cima de legislação ou de algum caso já bastante conhecido. Nesse caso aqui, a gente sugeriu, através do Plano Diretor do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, que é um município bastante grande, mas que também tem a peculiaridade de ter um recurso hídrico cortando seu perímetro, alguns, tipo Arroio Dilúvio, Arroio Cavalhada, Arroio Feijó. Então, aqui, a partir de todos os estudos e dessas definições, também ocorreram algumas exceções que foram olhadas de uma forma diferenciada no estudo, que são, por exemplo, a nascente 4, localizada no loteamento 7 de Bastiani. Ele foi descaracterizado por laudo hidrológico elaborado pela geóloga Lenice. Então, ele teve a sua... Dentro daqueles critérios que foram avaliados no método, ele foi classificado como uma faixa não edificável de 15, em alguns momentos de 5, em função das não características e da matriz multicritérios. A nascente 3 também, com algumas construções situadas na PP. Ali tem mais um exemplo dela aqui. Tá? Outras exceções também que foram apuradas é um olho d'água por intervenção em alvenaria de pedra irregular, tipo Cantaria, localizado no loteamento residencial Bela Vista. Aqui está a sua localização e algumas fotos ilustrando a sua composição atual. Aqui é onde ele se encontra no loteamento. Outra exceção também são algumas estruturas de apoio que vão ser identificadas junto a algumas residências. Nós não entramos nas residências, nós mapeamos as residências. Então, como, por exemplo, assim, vão ter algumas residências que possam vir a ter alguns galinheiros, algumas pocilgas, galpões, etc. Essas fotos são somente ilustrativas. E aí, essas exceções, elas vão ser negociadas com o proprietário, caso a caso, vindo a ter, como o prefeito falou no seu discurso, ou uma possível remoção ou compensação ambiental ou financeira, ou ambos. Aqui, outras exceções também que são relevantes são a questão de habitação social. Foram identificados 3 loteamentos que as suas construções indicam serem de baixa renda. Então, aqui também temos que olhar com cuidado para fazer a regularização dessas situações junto ao município de Serafina Correia. A partir disso, foram estudados também e propostos alguns programas estruturantes em função de todos os levantamentos que foram e os estudos que foram realizados. Então, uma das coisas que nós identificamos é que é preciso haver uma atualização no cadastro de imóveis de PTU do município, porque algumas situações de campo não estavam fechando com o cadastro. Sugere-se também a atualização dos materiais utilizados nos tipos de recursos hídricos. Aqui voltei a ilustrar canalizado e entubado, para nós sabermos largura, composição de material, profundidade, para que a gente possa elaborar um mapeamento, uma coleta de futuras modificações permissíveis a serem executadas, e também isso é importante para a questão dos pontos de alagamento que foram identificados. Uma atualização das redes de drenagem urbanas existentes, para que a gente mapeie. Nós temos algumas coisas que não estão mapeadas, que seriam muito satisfatórias, elas podem melhorar, e isso também nos possibilita daí pensar em situações futuras. A atualização do plano diretor do município, ele também está sendo proposto e deve levar em conta os parâmetros que serão definidos na lei do marco regulatório ambiental e o mapa de zoneamento e sensibilidade ambiental que está sendo proposto. Aqui um roteiro
dizendo basicamente como que vai funcionar. O município de Serafina Corrêa, então, Arroio Feijão Cruz e seus afluentes, nós estamos aí mapeando as áreas urbanas consolidadas, vai existir a definição do mapeamento de zoneamento ambiental proposto, aí, se está em área de proteção permanente, aplica o Código Florestal, área devidamente mapeada e definida, como área de APP, aplica-se o Código Florestal. Se o lote está com construção fora de APP ou de área da faixa não edificante, se regulariza este lote. Indo para a parte direita do fluxo, se define, então, no mapa de zoneamento ambiental, se não tem mais um trecho de APP, conforme a metodologia, se vai estar na faixa não edificante, seja ela de 15 ou de 15 metros, vai se aplicar as restrições do marco regulatório, vai se ter um lote com construções sobrepondo a área de APP ou faixa não edificante. Esse lote vai vir a ser ou remoção da área atingida ou compensação ambiental monetária, e aí passa-se a regularização deste lote. Eu voltei só um pouquinho aqui, gente, porque acabou pulando uma lâmina, e eu vou retomar aqui, só terminando os programas estruturantes. Eu peço desculpa para vocês que acabou passando a lâmina e eu senti falta da apresentação. Então, rapidamente retomando, os programas estruturantes também, a gente está sugerindo a elaboração do plano de manejo florestal do perímetro urbano do município, pois foi identificada diversas áreas que ainda têm uma integridade ambiental e elas têm que ser preservadas e mantidas. Então, esse programa está sendo sugerido. Um programa de proteção das nascentes do perímetro urbano, também foi identificadas, como já foi ilustrado anteriormente. Um plano de política pública ambiental, ou seja, desenvolver esse instrumento de planejamento, ele vai trazer diretrizes de uso e ocupação da terra e aproveitamento racional dos recursos naturais, sempre dotando a municipalidade de informações técnicas para a definição das políticas públicas visando a gestão territorial. E um último programa que está sendo proposto também seria o de aprimoramento das certidões de diretrizes de obras. Ou seja, a partir do marco regulatório, quando um empreendedor vai pedir uma certidão de diretrizes no município, essas novas situações que foram apuradas, elas devem constar nesta certidão, como, por exemplo, os afastamentos a serem realizados, se ela está numa zona de sensibilidade ambiental de APP, ou se está numa faixa não edificante de 15 ou 5 metros. Aqui, retomando, então, o fluxo, para a gente fixar novamente. Então, procurei ser breve, bem objetiva. Fica aqui, a única coisa impossível é aquela que você não tenta, e o que mais faremos para continuar a dar certo. Queria dizer que a iniciativa do município foi bem interessante, os conflitos urbanos estão aí para realmente serem passados por estudos como esse que nós procuramos realizar junto ao município, e realizamos. Então, eu gostaria de finalizar a apresentação agradecendo a todos os envolvidos nesse trabalho, e vou agora aparecer para vocês para podermos conversar. Obrigada, Karina. Então, nesse momento, abriremos espaços para os questionamentos, né? Acredito que o chat não está funcionando para a maioria de vocês, foi esse o nosso problema que nos atrasou um pouco, então pedimos que quem tem dúvidas, sugestões, cliquem na ferramenta mão, que a gente vai estar chamando cada um, né? O pessoal aí da CUM vai dar, então, as orientações, as explicações. Então, o tempo será cronometrado, né? Para que a audiência não se alongue também, ficamos em 3 minutos, não ultrapassando os 3 minutos das questões. O Cláudio da Silva levantou a mão. Bom dia, promotor, seja bem-vindo. Bom dia a todos.
Uma primeira pergunta. A equipe técnica, como foi salientado, é composta também por advogados. Né? Imagino que o pessoal tenha dado um suporte jurídico, um lastro, né, para essas modificações aí pretendidas, né, e foram apresentadas. Porque a questão da área da APP ela é bastante espinhosa. A legislação ela dá, na verdade, pouca margem, às vezes, para mudanças. Né? O Código Florestal perdeu uma oportunidade boa, né, de regular melhor essa questão das APPs no meio urbano. Então, minha indagação primeira seria essa, né, vamos dizer, já há um substrato jurídico dado pela equipe de advogados aí da equipe da CUNA? Só um minutinho que nós vamos, o pessoal, o Márcio Furtado e o Francisco Preto, são os advogados da banca que participou conosco, eles vão responder a sua questão aqui. Sim. Só um minuto. Estamos escutando? Alô? Sim, estamos escutando, Francisco. Bom dia a todos. Bom dia. Sim, foi bem conversado desde o início, a gente conversou bastante com a CUN, esteve ao lado da Karina, auxiliando nisso, e é importante deixar claro também que a gente não está reinventando a roda, né? A gente se apoiou em pareceres e soluções já dadas por outros municípios, né? O município de Porto Alegre, o município de São Paulo já tem uma legislação bem importante em relação a isso. Eles têm problemas, que nem a Karina comentou no início, parecidos, né? Obviamente num contexto de uma cidade bem maior, mas as soluções apresentadas por eles também, de certa maneira, nortearam as soluções que a gente está apresentando aqui. Tatiana, acho que também Thales levantou a mão, se eu não me engano. O promotor também levantou novamente, o senhor Cláudio da Silva Leira. Na verdade, eu só esqueci de baixar a mão aqui, né? Mas essa é uma questão bastante interessante. Muitas decisões a gente consegue dar jurisprudência aí, porque às vezes pela letra fria da lei nos impõe bastante restrições aí, né? Mas eu observo aí que a jurisprudência, aí, utilizando o princípio aí do desenvolvimento sustentável, né, vem autorizando várias construções. Muitas vezes os munícipes se obrigam a ingressar em juízo, né, porque o poder público se sente meio atado por causa da legislação bem restrita de área de APP, mas aos poucos o caminho vai se abrindo, né? Tatiana, tinha mais do pessoal, acho que o Thales, alguma coisa nesse sentido, levantou a mão. Se puder levantar a mão novamente, a gente agradece. Para mim não está mais aparecendo aqui. Tem algum Thales aí? O Pedro. Teles. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Quero parabenizar o governo municipal por essa iniciativa que estamos precisando mesmo aqui no nosso município. Eu gostaria de fazer uns 3 questionamentos, se possível anotar depois aí. No que diz respeito a aproveitamento de áreas que não têm vegetação há muitos anos e não podem ser aproveitadas por causa do arroio feijão cru, né? Isso já parece que foi explicado que pode haver um estudo para diminuição dos 30 para 15 metros, né? E arroios canalizados, não sei se tecnicamente é entubados, que dizem aí, pode diminuir a metragem que está na lei, ou alguma mudança, um estudo diferenciado. E questão de reformas de residências, por exemplo, que ela não amplia a área que já está construída. Nós tivemos um caso familiar que não ampliava a área construída, mas por estar abaixo dos 30 metros do arroio,
ficou embargado, ficou preso o projeto e não foi possível construir até hoje. Alguma coisa nesse sentido? Obrigado. Buscando responder as suas perguntas, seu Pedro, eu vou retomar aqui a apresentação rapidamente, vou botar novamente na tela. Aqui. Tá todo mundo vendo? Acho que sim, né? Tatiana, só me dá um ok aí. Beleza. Então, vamos lá. Seu Pedro, buscando responder as suas perguntas, tá? O marco regulatório e todos os estudos que foram desenvolvidos, eles são justamente para trazer um norte e uma diretriz para essas situações que o senhor muito bem colocou, que seriam, então, aproveitamentos de áreas que não poderiam ser aproveitadas ainda ao longo do recurso hídrico feijão cru, né? Arroio canalizado, se pode diminuir, foi a segunda pergunta do senhor, e possíveis reformas de residências, né? Essas situações todas, elas vão passar por esse fluxo aqui que eu voltei a botar na tela, tá? Para vocês, que então seriam assim, dentro das zonas urbanas consolidadas, mediante a todos os estudos e essa proposição de zoneamento, nós vamos ter situações que vão estar dentro dos trechos que continuam e são considerados área de preservação permanente, dentro do mapa de zoneamento, e para situações que não foram consideradas áreas de preservação permanente, passa-se a ter faixas não edificantes de 15 metros e de 5 metros, conforme todos aqueles critérios que foram estudados. Então, este mapa, tá? Eu vou voltar ele aqui para vocês verem a ideia de como ficou o mapa. Tá? Aqui o senhor está vendo nessa lâmina essa sensibilidade ambiental aqui. Então, na cor verde, na cor rosa e na cor lilás, nós temos na cor rosa vão ser as faixas não edificantes de 5 metros, em função da metodologia toda que foi desenvolvida e estudada, nos trechos com faixas não edificantes de 15 e os trechos de 30 e 50 de sensibilidade ambiental muito alta. Então, esse estudo tudo foi elaborado para essas situações. Eu vou abrir de novo aqui e ver se eu conseguir responder a sua pergunta. Certo. Pelo que eu entendi, então, claro, hoje é uma audiência pública e os casos vão ser levados para estudo, né? Para depois se chegar a um consenso, né? E mesmo assim, depois de pronto, eu acredito que cada caso haverá um estudo particular. Mais ou menos é isso, Karina? Isso. Nós temos também o advogado Márcio Furtado, que também participou da equipe, do trabalho. Ele está pedindo aqui uma palavra, de repente ele também pode contribuir com o que eu lhe falei, tá? Márcio, Obrigado. por favor. Bom dia a todos, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, secretários, ao doutor Cláudio Leiria, representante do Ministério Público, e principalmente a toda a população que está nos acompanhando. Realmente, obrigado, Karina. Eu pedi a palavra para deixar um pouco mais claro do que é a atuação, né? Principalmente com base no que o doutor Cláudio Leiria comentou. O que a gente tem de problema, e obviamente ele não é um problema que se limita ao município de Serafina Correia, né? Ele é um problema que existe em vários casos, que nós estamos identificando, né? Por que foi feita essa licitação, né? Para identificar o que é uma APP, né? Uma área de proteção permanente ambiental, e possibilitar que isso possa ser regularizado daqui para frente. Então, o município de Serafina Correia, ele precisa enviar, através do seu executivo, o marco regulatório, ou seja, um projeto de lei para que seja aprovado pela Câmara de Vereadores, para poder regularizar, porque no momento nós, primeiro, temos que identificar o que é uma APP ou não é uma APP, porque os dados que se havia que não eram permanentes, não eram
tão recentes, né? No caso, eles foram estudados pela empresa que foi contratada e foi feito esse levantamento dentro da área urbana do município de Serafina Correia. E com base nisso, se pode fazer um marco regulatório, ou seja, algo para regularizar e para poder possibilitar que todo o município consiga ter o seu desenvolvimento sustentável. Então, é com base nesse estudo e com base nesse projeto de lei que vão ser identificadas as limitações e a possibilidade de regularizar tudo que hoje em dia a gente não consegue e nem o município consegue porque ele precisa, e todo servidor público precisa, seguir a legislação. Então, nesse caso, está se fazendo uma legislação com o princípio de proteger o meio ambiente e de possibilitar, com base nisso, identificar o que pode e o que tem que ser preservado. Nesse caso, que obviamente todo mundo que está aqui provavelmente tem um caso particular, o que está sendo feito, como o senhor Pedro comentou? Se cria uma lei para ter um critério justo que vai ser discutido lá pela Câmara de Vereadores e, com base nesse critério, vai ser analisado caso a caso pela prefeitura para poder regularizar ou não, para ter uma compensação ou não. Com base nisso, o que foi mostrado pela Karina agora ali é o que está regularizado não precisa ser mexido porque já está regularizado, e o que não está regularizado vai passar por esse estudo, esse critério, e vai ter que respeitar as imposições da lei, as limitações da lei, e principalmente as limitações ambientais. Então, nesse caso que o senhor Pedro comentou nós temos um cano, uma parte do arroio que está indutado, uma parte do arroio que está entubado. Isso vai ser verificado em cada caso e vai ter uma limitação de metragem para possibilitar a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que se regulariza e permite o uso. É com base nisso que está sendo feito, foi feito esse estudo, né? E realmente, aqui, a audiência pública, para que ela serve? Para que as pessoas tenham uma noção do que está sendo feito, para que seja trazido para a população e para que todo mundo que quiser possa se manifestar e dar sugestões. É com base nisso que nós estamos aqui para esclarecer a população do trabalho e para esclarecer a população do que está sendo discutido. Nada foi decidido de forma permanente agora, até porque quem vai fazer isso é a Câmara de Vereadores quando for votar a lei. Então, é a população que vai decidir isso daqui para frente. Espero que tenha ficado claro, a gente está sempre aberto para esclarecimentos. Obrigada, Márcio. Reforço que na tela existe a ferramenta à mão, que deve ser selecionada por quem desejar manifestar-se. Temos ali o Ocimar. Bom dia, Ocimar. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Karina, ou para quem puder me responder. Eu tive um problema com... Problema não. Tentando uma solução para uma área de terra que era do meu sogro, minha sogra, que já faleceram. E como a área de terra estava em meu nome, eu queria regularizar tudo isso, que é uma área muito antiga. Atrás foram construídas umas casas, enfim. E naquela época não teve registro, não teve registro das construções, tudo pendente. Eu queria regularizar, até por questão de imposto de renda e tal, para resolver isso. E eu tentei várias vezes na prefeitura e não estava dando certo. E aí, um dia lá no cartório do Pitini, me sugeriram que existia o tal do REURB. E aí eu insisti nisso e acabei que a minha prefeitura passou no meio ambiente, passou na engenharia e atualmente está lá na administração para criar um projeto, alguma coisa que vai ser assinado pelo prefeito para fazer essas matrículas novas. A pergunta é a seguinte: depois desse marco regulatório, esse REURB ainda vai ter validade aqui no município? Ou tudo vai ser baseado através do marco regulatório? Como é que funcionaria isso? Oi, Karina falando, tudo bom?
Bom, buscando responder a tua resposta, tá? Vamos lá. O marco regulatório, ele vem trazendo uma proposição de regularização dos conflitos urbanos, tá? Se existe uma situação de reurb na prefeitura, entendo que vamos pegar o marco após aprovado, confrontar e vai se seguir o marco. Márcio e Francisco, se vocês puderem me ajudar, eu acredito que a lei do marco regulatório vai vir, eu não sei a palavra correta, sendo o guia, no caso, o norte, sobre o reurb. É isso, Márcio e Francisco? Uma questão bem jurídica, assim, eu acredito que sim, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Osimar? Não, é porque essa lei aí, pelo que eu percebi, ela é uma lei federal, e ali na prefeitura eu encontrei algumas dificuldades, porque me diziam que tinha leis estaduais que confrontavam ela, então eu questionei lá, disse que a lei estadual não tinha nada a ver, por ser uma lei federal, a federal se sobrepõe a todas as outras leis, né? Então agora, pelo que eu estou pensando aí, como tem muitas áreas no município dessas que são consolidadas há muitos anos e não tem mais como acertar a metragem, essas coisas, essa REURB aí, ela chegou para ajudar e muito isso aí. Só que não era de conhecimento de ninguém essa lei, praticamente. Eu tive que pesquisar bastante para poder chegar e dizer, não, essa lei aqui vai servir para a minha situação, e realmente deu certo. Mas eu acho que agora o marco regulatório, então, ele vai se sobrepor à REURB, porque se passar na Câmara Municipal, for aprovado tudo, eu acho que esse REURB aí não tem mais validade no município, praticamente, né? Me permite. Em relação à legislação ambiental, né, existe a legislação concorrente, né, a competência concorrente. Então, a lei federal, ela se sobrepõe à estadual, que se sobrepõe à municipal, né? A ideia do marco regulatório é estabelecer limites, estabelecer questões municipais, estabelecer critérios mais objetivos em relação às leis estaduais e federais que a gente tem, exatamente para as pessoas e para a comunidade já saber de antemão quais são as regras e quais são os limites que vão ser aplicados a cada caso concreto. Até, Karina, se tu puder trazer de novo o slide que fala do método de análise multicritério, eu acho que vai ajudar bastante o entendimento. Né? Só um pouquinho, já vou colocar aqui na tela. Tá. Porque é evidente, né, nós não vamos tratar aqui de cada caso concreto, cada caso específico, mas é interessante trazer qual é a lógica, né, e qual é o objetivo que foi pensado nesse marco regulatório. Este, Francisco? Não, o seguinte. Eu acho que é esse que fala sobre o método. Não, é o que tem as cores verde, rosa e azul. Aqui, esse aqui, que são os critérios. Isso. Então, assim, esses são critérios gerais, né, que, obviamente, eles vão ser vistos em cada caso específico, mas essa é a lógica geral em relação à análise da sensibilidade ambiental do terreno, né? Então, vai ser analisado qual é o remanescente florestal, o que tem de vegetação ainda lá. Não tem nenhuma, tem vegetação exótica, tem vegetação nativa em estágio avançado. Vai ser analisada a vulnerabilidade geotécnica do local, a possibilidade de alagamento, o tipo de recurso hídrico, né? Se vocês prestarem atenção, a parte mais de cima de cada um dos itens, né, ele é um item que está menos protegido, tem menos função ambiental, né? Embaixo tem mais função ambiental. Então, cada análise, cada subitem desses, ele é colocado dentro de um método de análise técnico, né, científico, que foi criado a partir de estudos que já foram realizados, e aí isso vai levar às possibilidades de cada terreno, né, de se vai ser permitido, se não vai ser permitido, e aí entra naquele outro gráfico que a Karina trouxe, sobre as possibilidades e encaminhamentos que vão ser dados para o
registro do terreno. Mas o ponto que talvez seja importante deixar claro, né, é exatamente o objetivo desse marco ambiental. Né? O objetivo é estabelecer regras para que não seja necessário cada cidadão, que nem o senhor Ocimar colocou, ter que passar por todo esse estudo e fazer por si, né, ter que buscar a legislação ambiental federal, que ela é pouco aplicável, né? Ela é muito subjetiva, ela trata de regras gerais e não casos específicos como o que está sendo proposto aqui no marco ambiental de Serafina Correia, que é uma lógica e é o fruto de vários estudos feitos especificamente para a realidade do município de Serafina Correia. Tá bem, é o que eu estou pensando, então, porque eu fiquei 2 anos tentando fazer isso e não estava conseguindo, simplesmente porque diziam que estava tudo muito complicado, as metragens não fechavam, enfim. E lá no cartório a gente sabe que se tiver algum probleminha não fazem a matrícula. Então, essa lei aí veio para dizer que era para registrar do jeito que estava lá. Então, para mim, eu acredito que vai dar certo. Não está bem pronto ainda, mas agora com o marco regulatório, eu imagino que o pessoal que tenha problema com isso vai se basear todo mundo em cima desse novo marco, né? Então, sem ficar pesquisando se existe uma lei própria que possa ajudar, enfim, acredito que é bom isso. O Márcio... O objetivo é exatamente esse. Porque agora... O Márcio Furtado, que é nosso... Opa, desculpa. Não, pode falar. O Márcio Furtado, que também compôs os estudos, que é advogado também, ele levantou a mão. Márcio, não sei se tu quer contribuir com alguma coisa. Sim, acho que o Francisco, ele explicou de uma forma mais ampla, né? Eu queria só pontuar algumas coisas que eu acho que talvez o senhor Ocimar e o restante da população tenha alguma dúvida, né? Não é que a lei municipal, ela vai substituir uma lei federal, tá? A lei federal, ela cria critérios mais amplos e a gente tem que ter uma noção de que a lei federal, ela tem, como bem diz, né, ela tem vigência na federação inteira, no Brasil inteiro. Então, é impossível fazer uma lei específica para o Brasil inteiro que tenha todos os critérios necessários. Então, o que acontece? Por que o Francisco falou em competência concorrente? É porque todos os entes da federação, incluindo estados e municípios, eles podem ter uma limitação, né? Uma lei que limite mais ou menos. Então, existem critérios gerais lá na federação, podem ter critérios estaduais e nós vamos ter critérios municipais. Nesse caso, o que acontece, né? Existe 2 tipos de REURB, tá? O que é o REURB? O REURB é uma regularização urbana, dentro do município, né? Do perímetro urbano. Existe a regulação com fim social e existe a regulação para fins específicos. Nesse caso, e que foi o que o Dr. Francisco comentou, não se substitui, se acrescenta, né? Se acrescentam critérios para que o município, dentro do município, defina especificamente o que vai ser necessário para a população para fazer essa regularização. Então, obviamente que se pode utilizar o REURB federal quando não se possui um outro critério mais específico, mas é necessário fazer cada estudo com base em critérios que não estão especificamente definidos para o município, e aí a população fica com essa ideia de não existe uma regra, ela existe, só que quando a regra é mais genérica, é um pouco mais difícil de se ter uma razoabilidade. Nesse caso, o município ele já está dando esses critérios com base nesse estudo, obviamente, lá quando for aprovada a lei, e aí o que a gente chama de segurança jurídica. Todo mundo vai saber as regras necessárias e qual que vai ser o resultado caso vai ser verificado para cada caso, né? Então, aqui a gente já vai ter critérios que são aplicáveis com base num estudo realizado no município de Serafina Correia. Então, nós não precisamos ir para critérios mais genéricos lá da federação, do Brasil inteiro,
porque a gente já tem critérios mais específicos, que são complementares, obviamente, né? A lei municipal jamais vai se sobrepor à lei federal, então, no que conflitar, a lei federal vale. Mas, nesse caso, a gente está criando critérios mais específicos para o município. Então, todo cidadão vai ter pelo menos uma noção mais específica de como funciona a Serafina Correia e, com base nisso, vai ser possível para que todo mundo, tanto para o cidadão que vai procurar, quanto para o próprio município, dar um andamento mais otimizado e mais rápido para efetivamente solucionar o problema de cada cidadão com mais presteza e todo mundo ter essa ideia de que eu estou sendo tratado da mesma forma que o meu vizinho, que o outro cidadão de Serafina Correia, e uma ideia mais de justiça em geral. Eu espero ter contribuído com a dúvida do senhor Simar e com eventuais obscuridades que tenham ficado. Temos aí uma dúvida da Gabriela. Perfeito, obrigado. Gabriela? Bom dia. Meu nome é Gabriela Ziaulinho, eu sou bióloga do município de Serafina Correia. E a minha dúvida é quanto à questão da intervenção em APP, quanto a alagamentos. Eu gostaria de saber se foi levado em consideração os possíveis alagamentos que podem vir a ocorrer a jusante no momento em que forem ocupadas, no momento em que forem construídas as áreas em área de preservação permanente e a montante. Porque um dos itens analisados pelo que eu vi através da apresentação é o alagamento, mas eu gostaria de saber se esse critério foi levado em consideração só no momento da construção da área em APP, ou se foi levado em consideração o que vai acarretar a todo o município, né? Principalmente as áreas de preservação permanente que estão à montante do município. Oi, Gabriela. Oi. Tudo bom, Karina? Tudo bem? Sim, foi considerado todo a caracterização de áreas de APP, considerando os pontos, áreas de APP consolidadas ou não mais consolidadas, né? Com todos os seus critérios. Então, vou voltar lá àquela tela que foi compartilhada dos critérios que nós analisamos, que fala alagamento, sim, não, e se tem todas as composições, foi considerado nos estudos, sim, entendeu? Essa questão. Não sei se... E também, depois, se tu quiser mais alguma coisa bem técnica, tem o nosso contato e a gente pode também te mostrar o estudo também. Tá? Existe, então, uma estatística do risco maior de alagamento que vai acontecer na cidade, além dos que a gente já conhece que existem naturalmente já? Estatística não foi feita. Estatística. Essa palavra, estatística, propriamente dito. Tá, foi feito, sim, todos os estudos considerando a questão geotécnica, questão de estabilidade e instabilidade, questões de alagamentos pontuais, num contexto todo. Seria todos aqueles critérios, tá? E aí, quando for feito caso a caso, vão ser situações que estão dentro de APP ou, se não estão mais dentro de áreas consideradas como APP, que passaram a ser de faixas não edificantes, de 15, de 5, vão ser considerados estudos específicos caso a caso, em função da drenagem, que é um dos programas estruturantes que está sugerido lá. Aqui, ó. A minha dúvida é justamente isso, essa questão de análise caso a caso é uma situação. Agora, a análise no geral no município, o que repercute a ocupação de uma APP no bairro Aparecida, o que vai repercutir isso no centro, em alagamentos que a gente já tem no centro? A minha dúvida era quanto a isso. O que repercute a ocupação de uma APP, a construção em uma APP, a montante, o que repercute a jusante? Essa é a minha dúvida, porque no centro a gente já tem casos em que a pluviometria, em casos extremos, em que já se ocorre alagamentos, né? Sim, eu entendo a tua... deixa eu sair aqui e abrir a minha... Estão me enxergando?
Sim. Sim, a cada empreendimento que for licenciado pelo município, tá? Cada um tem um critério. Por exemplo, balanços hídricos para loteamentos, para instalação de loteamentos, qualquer coisa que tenha descarte em arroio ou não, tudo isso tem que ser solicitado cada empreendimento que venha a se instalar no município. A tua sugestão pode ser considerada como um programa estruturante de fazer o balanço hídrico a montante ajustante de todo o município. Pode sim, acho que a contribuição é muito válida e a gente pode colocar como um programa estruturante, sim, de olhar com a visão holística do todo, de tudo que já tem e o que vem a se colocar. Né? Porque quando a gente diz ali nas diretrizes, né, nas certidões de diretrizes, sim, é necessário os balanços hídricos, a gente sabe disso, mas a gente pode fazer como um programa estruturante, pegando o todo, para poder avaliar caso a caso. É uma boa ideia. Ótimo. Muito obrigada. Já tem casos no município, e eu acredito, pela minha experiência, de ter 14 anos de experiência na área ambiental, eu acredito que a ocupação dessas APPs, a pavimentação, a construção, que, como tu bem sabe, né, Karina, acaba aumentando tanto a velocidade da água quanto a quantidade da água que entra no recurso hídrico, e isso possa acarretar em mais alagamentos no município, né? A minha preocupação maior é essa, porque quando se fala em APP, às vezes só se pensa na questão ambiental como em si, né? Mas a questão ambiental tem muito a ver com a nossa, com a rotina, né, do cidadão também. Não é só o meio ambiente em si. Tudo isso acarreta também a nossa vida, né? Então é isso que eu acho que poderia ser levado em consideração, né? Os possíveis alagamentos. No programa estruturante de atualização e estudos das redes de drenagem urbanas existentes, entra o estudo do balanço hídrico, que é um dos programas estruturantes que estão sendo propostos. Entendeu? Tá. Ok, respondido, então. Muito obrigada. De nada. Obrigada, Gabriela. Agora temos uma dúvida do Assônia. Acredito que seja seu Nelson. Bom dia, seu Nelson. Bom dia a todos. Eu fico muito grato para essa plena explanação feita por toda a equipe, que eu estou na minha esperança de muitos anos, que eu nasci em Serafina Corrêa. Meu pai nasceu em Serafina Corrêa. Meu avô esteve aqui em 1894, foi o primeiro imigrante italiano. Eu não vou entrar em detalhes de fazer pergunta, porque agora eu aprendi com vocês, desculpa a expressão de vocês, de tomar o verdadeiro caminho para a regularização que eu tenho vários, que eu nunca fui quase incomodar o promotor em Guaporé, só uma vez, duas que eu fui lá, e até peço desculpa porque eu tenho conhecimento em parte, mas essa para mim hoje, essa equipe aqui, meia tardia pela nossa administração municipal, mas eu quero parabenizar o prefeito por ter tomado o poder público de Serafina Corrêa, ter tomado essa iniciativa. Porque eu tenho aqui só um exemplo, terrenos que eu estou pagando imposto há muitos anos, não é 10 anos, nem 20, mais de 40 anos, justo de pagar, porque eu tenho um terreno urbano, e não foi resolvido. Ao menos agora eu vou saber, através dessa explanação, os caminhos tomados. Eu não vou apresentar cada caso, porque eu vou saber o caminho através da prefeitura e através da equipe do planejamento de Serafina Corrêa, tomar o caminho para ter uma solução. Eu quero agradecer realmente essa explanação feita aqui. Meus parabéns a todos, ao prefeito, ao promotor, ao advogado também, que explicou muito bem os caminhos para ser tomado. Eu só quero explanar aqui que desde a prefeitura e daqui da minha casa do centro, a 1000 metros, que foi a colônia do meu avô. Infelizmente, até doamos praticamente o terreno onde se encontra mais de a metade a própria prefeitura de Serafina Corrêa. E por isso que eu fico muito grato pela explanação, porque ninguém pode passar sobre a lei.
federal, estadual, e vamos criar a nossa lei municipal para enquadrar dentro da melhor forma possível, resolver os nossos problemas que eu estou esperando há muitos anos, desde a emancipação de Serafina Corrêa, que eu tive o prazer de ser o segundo secretário e o único que está ainda incomodando aqui da Comissão de Emancipação. Eu agradeço a todo mundo, e principalmente à Prefeitura de Serafina, um pouquinho tardia, não para o prefeito, mas tomou essa iniciativa, e onde encontramos uma equipe de plena explanação que me satisfez todos os meus objetivos, que às vezes lá eu digo, não, estou me encaminhando, então agora a gente sabe o caminho de tomar. Muito obrigado pela parte que me toca e pela atenção que me deram. Obrigado. Obrigada, senhor Nelson. O Pedro Frigo também tem mais uma dúvida. Agora achei a ferramenta certa. Acho que é mais com o doutor Márcio Furtado. Depois desse estudo e uma aprovação do estudo em si, né? E a gente sabe que para fazer um loteamento ou um desmembramento tem que haver as APPs, né? As áreas de preservação, e também uma área de doação. Dentro desse estudo, que provavelmente poderá ser diminuída a metragem para a execução de uma obra, interfere alguma coisa nessa lei, que é federal também, eu acho, da metragem, da quantidade de doação das APPs, enfim, e da doação para um loteamento? Peraí. Bom, já que a pergunta foi encaminhada quanto ao que eu expliquei antes, né? Na verdade, a lei federal, ela não deixa de valer, né? Existem os critérios que estão lá, e talvez o que não tenha ficado claro o estudo que foi feito pela CUM é para identificar as APPs que existem, porque algumas vezes ou a APP não estava identificada, ou ela estava identificada como APP, mas por modificações ela já não é mais uma APP. Então, o que é APP ainda se mantém uma metragem específica de preservação. O que está sendo feito nesse estudo é uma área que pode ou não pode construir para que seja preservado a vegetação e a fauna, a flora, em volta do recurso hídrico. Então, esses critérios que não estão envolvidos diretamente com as APPs, ou seja, que nem a questão que o senhor Pedro está trazendo, né? Se existe uma área que não necessariamente tem a ver com a APP, mas é uma limitação do direito de propriedade, isso não vai ser alterado. Pode estar dentro do marco regulatório? Pode, mas eu acredito que não há necessidade de colocar isso. Aí tem que ver uma discussão, talvez o projeto de lei ou com o seu representante lá na Câmara de Vereadores, para ver o que pode ou não pode ser colocado. Talvez, eu não sei se o Alci é o arquiteto da CUM, ele até pode esclarecer isso melhor. Até eu botei a mãozinha ali. Bom dia, só para esclarecer então um pouquinho esse assunto, que é bem específico, assim. Esse marco regulatório, na realidade, ele é mais uma ferramenta, tá, que o município oferece para as regularizações, seja regularização ou projetos novos dentro da área de Serafina, tá? Então, no constante, assim, ao plano, tanto é que está previsto dentro da proposta do marco, ser inserido um capítulo a título de marco regulatório dentro do plano diretor do município. Ou seja, os proprietários das áreas, os arquitetos, os engenheiros que forem realizar suas construções, seja na parte de dentro do lote ou até em loteamentos, no quesito ambiental, o marco relatório vai dar respostas no sentido assim, toda vez que estiver, principalmente focando o arroio Feijão Cru, ou seja, vai ser identificado qual é o trecho do arroio, o mapa do marco vai informar isso, vai ser identificado qual é o trecho que está inserido o lote ou a área do loteamento, e vai se tirar a informação do marco, qual é a minha área de APP que eu teria que respeitar. Na verdade, assim, a gente está dando uma ferramenta adicional ao plano do diretor, no sentido para oferecer, não ter dúvidas
quanto ao que eu tenho que respeitar no quesito ambiental, sendo as áreas limites, tendo a lindeira a parte do arroio. Então, assim, respondendo, ou seja, é uma ferramenta adicional à parte de loteamento, ou seja, vai se olhar o lote, vai se ver se tem área de APP, conforme o marco determina, e ali vai se fazer a leitura. Deixo 15, deixo 30 ou deixo 5 metros, conforme a característica do arroio dentro do terreno. Por que essas diferenças, que nem a Karina explanou no início ali? Eu posso ter situações em que o meu terreno faz margem com o rio, ele em aberto, em natura, aí eu tenho que deixar meus 30 metros. Eu posso ter situações em que meu terreno faz margem com o rio, em que ele está dotado, ou seja, eu tenho apenas as paredes, ele está, ou seja, eu tenho a limitação do arroio, mas ele ainda está em aberto, aí passa para 15 metros. Ou posso ter situações que o meu terreno passa por baixo do meu terreno, ou seja, ele está na fase de tubulação, ou seja, ele está totalmente enterrado. Aí, o espaçamento, a minha área de APP passa a ser menor. Por quê? Porque daí, que as questões hoje do marco, ele estabelece assim, o critério, a partir desse momento, a situação que está o arroio, ele não vai se agravar mais. Por quê? A função do marco é justamente essa, estabelecer um ponto de partida para definir regularizações a partir da situação que está o arroio. Até quando fala assim, construções que vão ser agravadas, não, nada vai ser agravado além do que está definido no atual cenário. Tanto é que até no plano de regulamento, regulatório está previsto aí, inclusive, assim, manutenções dessas redes, justamente para até ouvir o pessoal falar sobre alagamentos, que a rede que está enterrada, ela precisa de uma manutenção, precisa ser vista, ou seja, justamente para evitar todos esses problemas que já tem pontualmente já considerados no levantamento. Não sei se eu me fiz claro aqui para responder a parte de loteamento. Certo, muito obrigado. Obrigada, Frigo. Temos agora, então, a manifestação do Júnior Massolini. Bom dia, Júnior. Oi, bom dia. Na verdade, agora, o que eu ia perguntar, o senhor Alci acabou meio que explanando ali, e o doutor Márcio também colocou que será cada caso por caso, né? Primeiro, eu queria agradecer muito, como engenheiro e como que munícipe aqui, por ter feito de anos e anos batalhando por isso, e agora a administração conseguiu chegar nesse ponto. Para nós podermos, eu como engenheiro, o pessoal vai procurar para regularizar, para fazer obras novas, enfim, né? Então, gostaria de saber, na verdade, que ficou uma dúvida, porque o pessoal vai vir falar conosco, o pessoal vai vir procurar. Eu queria saber meu caso, se é 5, se é 15, se mantém os 30, então, agora o pessoal está todo mundo curioso, vai querer ver logo. Então, eu queria saber que PEC está, se já está sendo compilado, se já está pronto para passar na Câmara para aprovação, se vai ser mexida a lei junto a alguma coisa com o plano diretor, áreas de impermeabilidade, que aqui não tem, alguma coisa do loteamento com bacias de retenção do pluvial, se vai ser colocado algum estudo dizendo que algumas partes, como a Gabriela falou, que o escoamento a montante chega a jusante, a gente vai ter problemas se for apontado alguma intervenção que o município vai ter que executar. Então, eu acabei enrolando porque são tantas coisas, né? Mas em que ponto que tá, porque o pessoal vai querer saber, e eu vou poder dizer, eu como qualquer outro profissional, para dar um tempo, qual é esse tempo previsto para isso estar aprovado e já ser executado nas matrículas e em obras, e estiver valendo para aprovação. Obrigada, Júnior. Júnior, colocando, né, todas as explanações foram feitas, o marco, ele vem dando diretrizes, né, os programas estruturantes que estão sendo propostos, eles têm que ser um pouco mais detalhados para algumas coisas. Ele vai dar a diretriz dos zoneamentos e aí cada situação vai ser
estudada. E os programas estruturantes propostos são justamente a apuração dessas situações. Não sei se eu estou conseguindo responder para você. Mas está ainda em fase de estudos ou já tem algo compilado? A lei do marco regulatório, ela está sendo apresentada para vocês, a proposta está concluída. Resta saber se a comunidade e a Câmara de Vereadores vai aprovar. Acho que o Márcio também quer falar alguma coisa ali, o nosso... Sim, é que a comunidade agora ela vai vir em peso, todo mundo querer saber sobre o seu ponto. Se a gente ficar abrindo aqui, todo mundo vai começar a pedir seu caso e querendo ver seu caso, né? Claro que vai ser aprovado pela prefeitura, foram pessoais competentes para fazer esse estudo, né? Mas o pessoal vai querer ver. Não sei se depois vocês vão largar esse mapa, esse estudo para o pessoal, como que vai ser? Como é que funciona? Tá. E lembrando um pouco do o que está sendo feito. O estudo foi feito, tá? Eu acho que sendo mais rapidamente e direto, assim. O estudo foi feito, é aquele mapa que foi apresentado, existe um mapa em maior detalhe. Eu acredito que isso vai ser disponibilizado e ele provavelmente vai fazer parte de algum anexo do projeto de lei para que possa ser consultado pela população, porque esse é o critério do estudo, né? Se faz uma compilação para ver, no momento do estudo, esses eram os critérios. Então, aqui, pelo método HP, né, que foi utilizado, né, se fez um cálculo e se verificou onde ainda era uma PP, onde não é mais uma PP, mas ainda precisa de uma faixa não edificante de tantos metros, que tem duas partes. Então, esse critério, ele provavelmente vai poder ser consultado pela população. Mas o que a gente tem que lembrar a Prefeitura está elaborando um projeto de lei que vai ser enviado para a Câmara vai discutir, vai votar e depois vai para a sessão do prefeito. Então, a gente ainda está na discussão de um projeto de lei, que a gente está ouvindo a comunidade, inclusive, para verificar se é necessário ter mais ou menos critérios, o que precisa ser feito. Então, ainda não está válido. Tá? Não tem uma a lei não existe ainda. A gente está discutindo o projeto de lei que ainda vai ser votado. Então, sim, o estudo existe. Sim, acredito que ele vai ser disponibilizado pela população para ver o que vai precisar ser feito para regularizar, mas ainda depende de todo o trâmite legal, até porque quando for para a Câmara de Vereadores, os representantes vão discutir isso e eu acredito que a população ainda pode se manifestar nesse ponto. Se me permite complementar, Márcio, Júnior, a gente está dentro de um contexto em que a CUN foi vencedora de um procedimento licitatório, né, que tem uma série de procedimentos dentro dessa licitação. O objeto dessa licitação é a elaboração de estudos técnicos das áreas de preservação permanentes, que já foram feitos. A elaboração de mapa de zoneamento ambiental já foi feito, e a elaboração de minuta de lei para instituir o marco regulatório do município. Isso é o que está sendo feito. Na licitação que foi vencida pela CUN, tem uma série de etapas a serem desenvolvidas, né? Atualmente, eu peguei ele aqui, a gente está quase no final, a gente ainda tem algumas etapas a serem vencidas, né? Uma delas é a audiência pública. Depois da audiência pública e com a contribuição de todos os munícipes, a gente vai encaminhar a minuta para consulta e aprovação do Conselho Municipal. Projetos, vai ser definido quais vão ser os projetos definitivos, vai ter a minuta final, que vai ser encaminhada para a Câmara dos Vereadores, que depois vai ter a execução, vai ter a homologação da lei, publicação da lei, e a partir daí ela vai ser uma lei válida, né? Então, a gente está dentro de um contexto de uma licitação que tem suas etapas, os estudos já foram feitos, a gente está apresentando os estudos para vocês, a minuta vai ser definitiva e vai ser encaminhada para os órgãos competentes. Então, ainda tem alguns passos a serem tomados antes dela ser efetivamente válida e aplicável. Obrigado pela explicação, senhores.
Temos agora o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Marcon. Bom dia, Rodrigo. Doutora Gabriela, acho que não abriu o microfone. Tati, só... Doutora Gabriela, o seu microfone está mutado. Foi? Agora sim. Agora sim, tá. Tati, só para complementar, esse estudo também está passando pelo crivo do corpo técnico do Ministério Público, tá? Tem um procedimento administrativo que tramita lá. Então, também está sendo feita uma análise com um processo administrativo que tramita no Ministério Público. Então, veja, Júnior, é um trabalho bem apurado, tá? Não é só assim, do projeto, do estudo, vai para projeto de lei. Não, né, tem todo o estudo que foi feito, né, agora vai ser novamente discutido, o Conselho Municipal vai ter que analisar, tem um procedimento no Conselho Municipal também, tem um procedimento no Ministério Público, desculpe, e aí, então, só depois de aprovado tudo isso é que vai ser executado, tá? Obrigada, doutora Gabriela. Tem a Clarice Ferronato Finato, também tem uma dúvida. Bom dia, Clarice. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Levando em consideração que eu estou num processo de extinção de condomínio que envolve também lotes que fazem divisa com o Feijão Cru. Aqui no bairro Gramadinho. Nós estamos com um processo de extinção de condomínio há muito tempo. Sabe-se que ali tem casas construídas que praticamente não tem 10 metros da beira do rio. Eu tenho uma parte, a família Ferronato, no caso, tem um grande terreno ali, são 9.000 e poucos metros quadrados, sendo que desses, uns 6.000 metros quadrados estão dentro dos 30 metros de APP. Tá? Então, a minha dúvida é assim, esse estudo está sendo feito e vai continuar nos prejudicando porque nós não temos nada construído nesses 6.000 metros. Até a Gabriela foi uma das pessoas que também fez um levantamento para a gente anexar ao extinção de condomínio. Eu pergunto o seguinte, ali vai ser feito um estudo terreno por terreno. Num lado do rio, tem casa construída, no lado esquerdo, tem casa construída a praticamente 10 metros do rio. Do outro lado, como é que eu vou ser estudada? Porque eu não tenho nada construído, eu mantive sem plantar e nem tirar o que está ali, que é a vegetação praticamente nativa e algumas frutíferas. Vai ser levado em consideração para o Rio Feijão Cru 15 metros para todo mundo, ou 5 para um, 15 para outro e 30 para outro, praticamente tudo no mesmo espaço. Bom dia. Não sei se eu me fiz clara nessa colocação. Bom dia, dona Clarice, sim. Dona Clarite. Isto, Ferronato? Isso. Bom dia. Como eu mostrei na apresentação, tá? O estudo realizado foi do todo. Nós não estudamos terreno a terreno. Nós pegamos critérios, vários critérios, que são composição florestal, parte geológica e geotécnica, pontos de alagação, de alagamento, de inundação. Então, são vários critérios e que foram estudados para se chegar na proposição do marco regulatório. O caminho é inverso, a gente pegou uma visão do todo e trabalhou em cima disso. E aí, com essas diretrizes que estão sendo propostas, após a aprovação da lei, da avaliação, aí cada caso vai passar para aquele fluxo que a gente mostrou na apresentação dos balãozinhos. Posso botar aqui novamente? Esse aqui, ó. Só um minuto.
Não, eu mais ou menos como eu estou há tempo acompanhando essa extinção de condomínio, eu já tenho conhecimento desses problemas todos, que eu não sei se na primeira tentativa que a gente fez de extinguir o condomínio, se foi isso que nos determinou a não extinção do condomínio. Tentamos agora pelo REURB, está em andamento na prefeitura. Também não sei se é um dos fatores que sempre nos prejudica. Justamente, dona Clarite, o marco regulatório veio trazendo um norte para situações que são conflituosas. Essa proposição do marco regulatório do perímetro urbano de Serafina Correia. Karina, se eu puder complementar, dona Clarite, por favor. A questão, eu acho que é uma questão que afeta todo mundo, né? Que me parece é aquela questão do, pô, mas eu respeitei e o outro não vai respeitar, qual que é o critério? Se o critério vale para mim, não vale para o outro. Na verdade, o critério é único, ele vai identificado dentro do estudo e estando na lei, o critério é igual para todos. Então, onde não vai, se encontrar pelo estudo e pela lei não pode ser construído, não pode ser construído. O que se está vendo existem terrenos que estão regulares e existem terrenos que não estão regulares. Para regularizar, a legislação, ela vai verificar qual que é o procedimento que é necessário para regularizar. Então, a questão que a senhora fez existem construções que estão a 10 metros do arroio, enquanto eu não posso fazer porque me disseram que eu não posso fazer. Se a lei disser que não... do outro lado do rio, que é o lado direito, tenho que respeitar 30. O critério vai ser analisado, obviamente, caso a caso. Então, se o critério que é utilizado para a senhora vai ser o mesmo para o outro lado. A questão é como que vai ser regularizado. Existem as medidas de compensação e existem algumas medidas de regularização. Então, nesse caso, é possível que aquele terreno que tem uma casa que está a 10 metros do rio, ele não está regular, porque, olha, obviamente está em conflito com a legislação. Para regularizar isso, e aí a questão da regularização é o que eu preciso para vender, para extinguir o condomínio, para fazer uma obra, isso vai ter que ser analisado no caso, e é possível que em alguns casos tenha que ser removida a construção, ou ter que ser feita uma compensação ambiental para que seja regularizado. Então, o que eu acho que tem que ficar bem claro o critério é o mesmo para todo mundo. O seu terreno que não está, obviamente eu não conheço o terreno, eu não conheço o local, mas a questão do critério é o seguinte, o seu terreno, se ele está corretamente dentro dos ditames da lei, ele vai ser regularizado sem necessidade de qualquer tipo de compensação. Outros casos vão precisar disso, o que pode incluir ou não, eu não sei, não conheço, mas pode ser que possa ser removido ou ter que ser feita uma compensação de uma outra maneira. Então, sim, a questão de preocupação o critério vale para todos? Sim, ele vai valer para todos. Ó, esse marco está sendo estudado agora, por exemplo, eu ali estou respeitando os 30 metros. Como não tenho nada construído, para mim, vai ser reduzido esses 30 metros ou eu vou ter que manter os 30? Se for identificado que é uma APP e na legislação disser que mantém-se os 30 metros de área não construída, não vai poder construir. Mas o que a gente verificou existem áreas que não são APPs, mas existem uma zona de construção que é menor, porque ela mantém alguma área necessária de preservação, mas não é necessário manter os 30 metros para preservação ambiental. Então, nesse caso, o que vai ser feito não é que eu vou transformar os 30 em 15, é que não é mais uma APP e não é necessário 30 metros, é necessário 15 metros. Em função de todos os critérios, só contribuindo com o que o Márcio falou agora, em função de todos os critérios que foram avaliados e que gerou o mapa de sensibilidade ambiental. Isso é importante. Foi feito o estudo, buscando a preservação ao máximo do meio ambiente, que é o bem difuso da sociedade,
Acho que é importante deixar isso claro. A preservação ambiental ao máximo foi o objetivo do trabalho. Quando não se teve as características mais de algumas áreas, elas passaram a ter outra classificação. E isso é que foi definido no mapa de sensibilidade ambiental. Estudando todo, se chegou a algumas situações. O Alci, nosso arquiteto, também quer contribuir um pouquinho. Alci, por favor. Oi. Não, só para pegar o gancho da pergunta da dona Clarité, e complementando o que está dizendo, sempre temos que escolher o seguinte: o trabalho olhou o arroz e feijão cru e identificou nele seus trechos, tá? Conforme a Karina falou aí, ou seja, tem trechos que do arroz cru, do arroz e feijão, ele mantém suas características ambientais intactas, tem trechos que não mantêm suas características ambientais, e tem trechos que são praticamente urbanos. O que é urbano? Está totalmente canalizado. Grosseiramente falando, ou seja, vamos alencar. Para cada trecho, se mexeu, ou seja, se está se propondo legalmente, com base no estudo feito, a redução das distâncias abaixo de 30 metros. Então, quando tem assim, o meu terreno tem 30 metros. Bom, primeiro, qual é o passo que vai ser feito? Vai ser no mapa que está sendo gerado, que está sendo apresentado, vai ser localizado onde é que está o terreno dentro desse trecho do arroio, vai identificar, meu terreno está dentro do trecho dos 30, dos 15 ou dos 5, não sei, tá? Ou seja, vai ser identificado. E conforme o Dr. Márcio falou, o critério, ele é igual para os dois lados do rio, ou seja, ele é um critério equidistante, ou seja, se meu lado do terreno, eu identifiquei no meu mapa, no mapa ali, e está claro que é de 30 passou para 15, o outro lado vai ser a mesma coisa. O que vai acontecer? Posso ainda ter, com essa redução de distância, construções existentes incidindo nessa faixa. Ou seja, pode ser a faixa de 30, pode ser a faixa de 15. Aí vai para um próximo capítulo do plano, do marco relatório, como regularizar isso. Certo? Então, aí tem ações que o município vai adotar, ou seja, remoção, medidas compensatórias, tudo isso vai se atribuir para tomar, aqui a partir desse marco, se tem uma luz de como destravar as partes regulatórias da parte das construções, tá? Que a propriedade ela vai se manter igual. Ou seja, se o terreno vai até o rio, continua sendo até o rio, o que está se mexendo é o que é possível construir ou mexer na área de terra que eu tenho dentro dessa faixa de EPP. Não sei se me fiz claro, assim, para tentar contemplar mais ou menos a pergunta da senhora Perronato. Bem, nós encaminhamos... Está respondida, mas a gente ainda fica com um pequeno... Como é que eu vou dizer? Uma pequena dúvida, assim, de não satisfeita totalmente. É que o critério tem que ser assim, justo, que nem o Dr. Márcio falou, tem que ser justo para todo mundo, né? Então, o que acontece? A gente vai... tanto é que pode, que nem... eu não sei onde é que é a sua área, não sei qual é que é, mas pode ser, por exemplo, que de 30 passe para 15, por exemplo. O mapa vai dizer isso. Se continua nos 30, bom, tudo bem. Então, o meu vizinho, que está dentro dos 15, ele vai ter que sofrer com as sanções. Ou seja, é aí que está a questão, assim, de unificar as soluções e tratar a justiça de uma maneira para que todo mundo seja tratado igual, segundo um critério que o Rio hoje apresenta, né? Por isso a questão dele está aberto, não está apenas lutado ou está totalmente enterrado com as suas populações. Esse vai ser o critério. A partir daí, a gente tem que se adequar agora para que tenha um norte no sentido das possibilidades de avanço, de concessões, legalizações e coisa mais, certo? O importante, eu acho também, que é frisar que os conflitos, eles estão aí para serem alinhados. Nem sempre todo mundo vai ficar individualmente satisfeito, né? Porque é um bem que é inerente a toda a sociedade. Acho que isso é importante, né? E o marco traz uma diretriz igual para todo mundo. É que nem pagar IPVA de carro, é igual para todo mundo. Não tem
é diferente para um e para outro. Não, todo mundo tem que cumprir a regra. É mais ou menos essa a situação. Os conflitos, eles estão aí, a gente precisa achar um norte para tentar resolver. E a lei do marco regulatório, ele traz isso, olhando a questão ambiental, buscando trazer uma diretriz para os conflitos. E o importante também, como foca, assim, né? Se não fosse o marco, hoje seria tudo 30 metros, que é o que a lei federal permite. Então, o que o município está tentando fazer? De um jeito legal e preservando sempre o quê? O meio ambiente, tá? Ou seja, vamos reduzir aonde é possível reduzir, sem causar danos, e ainda assim fazendo algum tipo de recuperação quando for possível. Então, dentro desse critério que é justo para o meio ambiente, principalmente, porque tudo aquilo que foi feito, seja qual foi o critério, se teve, se não teve, agora o marco ele se encerra e agora se toma uma retomada de como atender toda a questão ambiental e as questões particulares, de uma maneira justa, né, e criteriosa. E justamente o marco foi desenvolvido porque a legislação, seria o Código Florestal, não trata a questão urbana especificamente, ela traz algumas situações, mas não atende aos conflitos mapeados dentro de um município, assim como em Serafina, como em Porto Alegre também. Acho que seria isso. Espero que a gente tenha conseguido dar um pouco mais de clareza aí para a senhora. Eu venho acompanhando há muito tempo essa situação, mas vamos lá. O bom é que antes não tinha uma diretriz, agora vai ter, isso é importante. Né? Tá bom. Obrigada, dona Clarite, pela participação. Tatiana, acho que tem... Outras que perguntaram também já me ajudaram a esclarecer os outros pontos. Que bom. Certo, obrigada. Nos encaminhamos, então, né, para o final da audiência. Temos ali a dúvida também do Paulo Taborda. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tatiana. Bom dia à equipe da administração, Valdir Bianchetti. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Marcon pelo seu empenho, né, com essa iniciativa desse projeto, Tati. É assim, só para esclarecer a dúvida, a minha esposa adquiriu esse terreno em 1992, na Orestes Sassoni, com a Via Roma, se não me engano, ali. E só tem 2 terrenos que não tem construção. O meu de uma esquina e da outra esquina do seu Luizinho Bidim. Então, assim, todo mundo construiu ali e nós, hoje, os únicos que não conseguimos construir. Pelo tamanho e a metragem que a gente tem o terreno hoje, se nós temos que respeitar os 30 metros, o terreno fica inviável, não tem como construir, né? Então acho que com essa questão, acho que é bem louvável que a gente venha, através desse projeto, se for todo concluído, e pelo menos a gente vai ter uma linha sabendo qual é a metragem do rio que a gente tem que respeitar. E ali, na realidade, é um arroio, ele já é canalizado e não existe nascente, e é só água de chuva praticamente, né? A minha preocupação também era a mesma que o Júnior Massolini colocou ali. Se esse mapa vai estar disponível, digamos, no poder público, a gente pelo menos ver qual é a metragem que a gente tem que respeitar, pelo menos a gente tem uma linha para a gente ver se a gente pode fazer nossos investimentos, construir uma obra ou não, né? Seria essa a minha pergunta, ok? Muito obrigado e parabéns a todos, a equipe empenhada nesse projeto. Bom, Taborda, né? Para mim aparece somente o nome Taborda. Sim, o mapa vai ser o anexo da lei proposta do marco regulatório. O mapa de zoneamento ambiental é o anexo da lei, e ele vai dar essas diretrizes, aí seriam as áreas de preservação permanente 50, 30, faixas não edificantes de 15 e de 5. Pessoal, então, finalizamos esta audiência. Se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, sugiro que entrem em contato via e-mail, né? Encaminhe um e-mail, pode ser para a empresa CUM, né? Que foi a empresa que fez o estudo, que é contato@cum.bio.br, ou também através da Secretaria de Meio Ambiente, no e-mail do secretário Marcon, que é meioambiente@serafinacorrea.rs.gov.br.
Agradecemos, então, a participação do prefeito Valdir Bianchetti, o nosso vice, Eduardo Matiello, a atenção e participação do promotor de justiça, senhor Cláudio Leiria, parabenizar e agradecer a participação, né, e o empenho da empresa CUM e a todos que estiveram acompanhando esta audiência. Tatiana? Oi? Eu recebi aqui pelo WhatsApp um pedido de Rodrigo, que ele quer muito falar. Eu acho que então a gente pode ouvi-lo e aí finalizar, caminhar para a finalização. Ok? Ok. Rodrigo, bom dia. Rodrigo? Não estamos te ouvindo, Rodrigo. Bom dia. Agora. É Rodrigo Cordeiro. Isso. Pede para ela que tudo que é o terreno lá na São João. Bom dia, Rodrigo. Pode fazer a tua solicitação, o teu questionamento. Sim. Bom dia. Eu tenho terreno lá na São João e queria saber se eu posso construir lá. Eu vou responder, Tatiana. Tá. Oi, seu Rodrigo, bom dia, tudo bem? Seu Rodrigo, esta definição, após a aprovação da proposição da lei do marco regulatório, onde vai ter o mapa de zoneamento ambiental, aí nós vamos saber o que vai poder ser incidente na sua área ou não. Assim como todas as outras pessoas que nos perguntaram se dá ou se não dá, depois da aprovação do projeto e do mapa, aí nós vamos saber as diretrizes específicas de cada caso. Ok? Temos aí também o Jean Tafarel, não sei se estendemos mais um pouco, Marina. Sim, eu só quero fazer... Ele pediu para falar lá no início e acabou passando, acho que foi você, né, Jean? Isso, eu só quero fazer uma colocação que foi trazida aqui em virtude na qualidade de cartório dos registros públicos que foi colocado pelo seu Cimar. Primeiramente, eu quero cumprimentar o prefeito pelo trabalho, pela iniciativa, em especial ao Rodrigo, que está à frente desse trabalho, que é bom para toda a comunidade, e também contribuindo com o doutor Furtado, duas situações. A primeira, que não se pode confundir, que foi o seu Pedro, que ele colocou o questionamento dele sobre a porcentagem das áreas na questão de loteamentos. Não é isso que está sendo debatido no marco. O marco está sendo debatido a questão de situações que são consolidadas ao leito do rio, né? E não a porcentagem da área. Através da lei de parcelamento de solo, a 6766, vai continuar a mesma porcentagem de loteamentos. Isso, então, vai ficar claro, não é para casos futuros, e sim para casos consolidados. Permanece a questão da porcentagem institucional e também a de preservação em casos de parcelamento, desmembramentos. E o segundo ponto que o Cimar bem colocou, que ele tem um caso que é a questão do REURB, o Cimar e o Dr. Furtado foi muito bem na participação dele, na colocação, é que não é, seu Cimar, que todo aquele trabalho que o senhor veio desempenhando no REURB vai ser agora desativado, vai ter que ser arquivado e vamos partir para a questão do marco. Não, inclusive é bom, quando for definido esse marco, que ambos vão poder andar juntos, vai somar, vai fazer com que essa engrenagem venha a contribuir ainda mais para os casos consolidados, porque o REURB, ele não é só determinante para questões ambientais, mas sim um conjunto de normas que envolve questões urbanísticas, ambientais, sociais e, dentre outras situações, do município. Nesse caso, o marco é só para questões ambientais. Então, a partir do momento que se define o marco regulatório ambiental, ambos podem andar juntos. Então, o REURB é algo muito bom que pode ser explorado de uma forma ainda melhor pelo município se todos se dedicarem a aplicar esse estudo. Então, essa é a minha participação, e eu finalizo com um questionamento aí para o pessoal da empresa que fez esse estudo.
que não foi abordado aqui, se tem um prazo para a conclusão desse estudo, apresentar para a sociedade, até mesmo por questões de informação, que nós podemos repassar para o município. Tem um prazo para concluir esse estudo ou não? Obrigado pelo espaço, eu sei que já estava se encaminhando para o final, mas obrigado. Bom dia, Jean, obrigado pela contribuição aí. Nós vimos lá no início, eu falei, o Jean, eu chamei de Thales, desculpa, mas era Tafarel, Teles, alguma coisa assim. Sim, o estudo, ele está finalizado, nós precisávamos dessa audiência para ouvi-los, né, ouvir a sociedade também, e nós vamos considerar todas as situações que foram levantadas. Na apresentação, você viu ali que nós já sugerimos o mapa de zoneamento ambiental e as suas faixas não edificantes, isso foi possível em função de todos os estudos que já foram realizados, e agora a gente caminha aí, então, para uma aprovação junto à Câmara e também a manifestação, porque o processo já foi submetido ao Ministério Público também, e agora nós vamos... as colocações da Gabriela, a colocação de todo mundo, sobre aquela questão também dos pontos, isso tudo está nos programas estruturantes definidos. Então, a gente agora fica assim, definir a data para encaminhar para a Câmara, junto com o município, mas, sim, respondendo as tuas perguntas, os estudos todos já foram realizados, a proposta está aí. Precisamos agora alinhar, vamos ouvir novamente toda a audiência, ver as proposições, se já não foram contempladas nos estudos técnicos, né? E aí vai depender bastante da sociedade aí e de uma força aí de todo mundo para que isso seja aprovado. O secretário Marcon, incansável, sempre trabalhando aí também eu vou aproveitar também já agradecer a todos, todo o engajamento de toda a sociedade, de todos os técnicos da prefeitura. Nós tivemos diversos encontros, diversas reuniões, uns em Serafina, uns em Porto Alegre. Então, eu agradeço aí, agradecer também a presença do Ministério Público, através da pessoa do seu Cláudio Lira, prefeito, vice-prefeito, todo mundo, e eu já aproveito e vou agradecendo aí a participação de todos. Obrigada, Karina. Obrigada a todos que participaram. Então, encerramos e agradecendo, então, mais uma vez. Bom dia a todos. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Tchau. Não só...